Renata organizou os últimos documentos na mesa de Daniel e respirou fundo. 3 anos de trabalho juntos e ela estava prestes a fazer algo que jamais imaginou: pedir demissão sem dizer o verdadeiro motivo. Bateu na porta do escritório dele e entrou, carregando uma carta de demissão que pesava mais do que deveria. "Preciso falar com você", disse ela, colocando o envelope sobre a mesa. Daniel levantou os olhos do computador e, por um segundo, ela viu algo que sempre tentou ignorar, como ele parecia querer dizer alguma coisa, mas nunca dizia. "Mas antes da história continuar, me responde uma coisa. De onde você está assistindo agora? É sempre emocionante ver até onde as nossas histórias conseguem chegar. Se essa história tocar o seu coração, aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Aqui você encontra histórias sobre sentimentos verdadeiros, sobre coragem de amar e sobre descobrir que, às vezes, o coração só fala quando a gente para de fugir dele." 3 anos antes, Renata Oliveira havia chegado à empresa de Daniel como assistente executiva. Aos 28 anos, ela era a organização em pessoa. Cabelos castanhos sempre presos em um coque discreto, roupas sociais impecáveis, mas sem ostentação, e uma competência que impressionava sem fazer barulho. Daniel Montenegro, aos 35 anos, era o fundador da empresa de consultoria que crescia rapidamente. Alto, cabelos escuros sempre bem arrumados, olhos verdes que raramente mostravam o que ele realmente pensava. Desde o divórcio, 5 anos antes, ele havia construído muros invisíveis ao redor do coração. "Sua mesa fica ali", ele disse no primeiro dia, indicando o espaço ao lado do escritório dele. "Preciso que organize minha agenda, atenda as ligações e... Bem, você vai percebendo o que precisa ser feito. Gosto das coisas simples e bem feitas, sem complicação." Nos primeiros meses, a relação foi estritamente profissional, mas foi no 3º mês que algo mudou. Daniel havia ficado até tarde trabalhando quando Renata bateu na porta. "Trouxe um café e um sanduíche. Você não comeu nada desde o almoço." "Obrigado. Não precisava se preocupar." "Eu sei, mas me preocupei." Foi uma frase simples, mas que ficou ecoando no escritório. A partir daquele dia, pequenos gestos começaram a aparecer dos dois lados. Quando Renata chegava mais cedo, já deixava o café pronto do jeito que ele gostava. Quando chovia, Daniel se certificava de que ela tinha como voltar para casa. Nada era dito. Tudo era sentido. Os meses passaram e a parceria entre eles se tornou algo único. Renata sabia quando Daniel estava preocupado apenas pela forma como ele organizava as canetas na mesa. Ele percebia quando ela estava cansada pelo tom de voz ao telefone. "Como você sempre sabe o que eu preciso antes mesmo de eu saber?" perguntou ele um dia, meio sorrindo. "Talvez porque presto atenção", respondeu ela. "E por que faz isso?" "Porque gosto do meu trabalho e gosto de fazer bem feito." Ele assentiu, mas os dois sabiam que havia mais do que isso na resposta. As conversas entre eles começaram a durar mais tempo. Não eram apenas sobre trabalho, pequenas coisas do dia a dia que criavam uma intimidade discreta. "Você tem família aqui na cidade?" perguntou ele numa tarde chuvosa. "Tenho meus pais no interior e uma irmã que mora relativamente perto. E você?" "Meus pais morreram há alguns anos. Tenho um irmão, mas a gente não se fala muito. Às vezes sinto falta, mas aprendi a viver sozinho. É mais simples assim." "Mais simples ou mais seguro?" perguntou ela, sem olhá-lo diretamente. Era assim que suas conversas aconteciam, sempre beirando algo mais profundo, mas nunca mergulhando completamente. No 2º ano, os sinais ficaram mais claros. Daniel começou a perguntar sobre os fins de semana dela, demonstrando interesse que ia além da cortesia profissional. Renata notou que ele sempre encontrava uma desculpa para passar pela mesa dela. Certa vez, Daniel adoeceu com uma gripe forte. No 2º dia, Renata apareceu no apartamento dele com uma sopa caseira. "Trouxe sopa." "E não vou entrar. Só queria ter certeza de que você está bem." No domingo à noite, Daniel mandou uma mensagem. "Obrigado pela sopa e pelo cuidado." Ela respondeu: "Melhoras, descanse."
mas os dois ficaram olhando para o celular por muito tempo depois de trocar essas mensagens simples. No terceiro ano, o sentimento entre eles estava tão presente que começou a doer. Renata percebia como Daniel a olhava quando ela ria, como ele prestava atenção em cada palavra que ela dizia, como parecia mais relaxado quando estavam sozinhos no final do dia. Mas também percebia os momentos em que Daniel se afastava. Quando a conversa ficava pessoal demais, quando um sorriso durava mais tempo, quando os olhos se encontravam por um segundo a mais. Nesses momentos ele recuava. Era como se houvesse uma linha invisível entre eles, e toda vez que se aproximavam dela, Daniel dava um passo para trás. "Você tem medo de quê?" perguntou ela num final de tarde, quando ele havia mudado de assunto, após ela comentar que ele deveria tirar férias. "Você se afasta toda vez que alguém demonstra que se importa com você." Daniel parou de organizar os papéis na mesa e a olhou diretamente. "Não acho que seja assunto para o trabalho." "Claro, você está certo." Algo havia mudado no ar entre eles. Uma tensão que não existia antes. 3 semanas depois da conversa no escritório, Renata tomou uma decisão. Não foi uma decisão impulsiva ou raivosa. Foi uma decisão madura, feita com cuidado e autocompaixão. Ela não poderia continuar vivendo algo que só existia nos intervalos, nos silêncios, nos olhares. Não porque fosse pouco, mas porque para ela era demais. Estava apaixonada por Daniel há mais de 1 ano, e perceber que esse sentimento era correspondido, mas impossível, estava se tornando doloroso demais para suportar. Não culpava Daniel. Entendia que ele havia construído barreiras por motivos que ela não conhecia completamente, mas respeitava. Não ia tentar derrubá-las, não ia forçá-lo a sentir algo diferente do que sentia ou a agir de forma diferente do que agia. Mas também não ia continuar se sacrificando por amor a alguém que não estava disponível para amar de volta da forma que ela precisava. Passou 1 semana pensando, planejando. Conseguiu uma nova posição em uma empresa de marketing com um salário similar e responsabilidades interessantes. Escreveu uma carta de demissão simples, profissional, agradecendo pela oportunidade e pelos anos de trabalho juntos. Na carta, não mencionou os verdadeiros motivos. Não falou sobre sentimentos, sobre o peso de conviver com o impossível, sobre a escolha de preservar o que sentia saindo antes que se transformasse em ressentimento. Simplesmente disse que havia chegado o momento de buscar novos desafios profissionais. "O que é isso?" perguntou Daniel, pegando o envelope que Renata colocou sobre a mesa. "Minha carta de demissão." Ele parou completamente, como se o mundo tivesse pausado. "Demissão?" "Recebi uma proposta interessante em outra empresa. Acredito que é uma boa oportunidade para mim." Daniel abriu a carta e leu em silêncio. Quando terminou, olhou para ela com uma expressão que Renata nunca tinha visto antes. "Renata, se é uma questão de salário, a gente pode conversar." "Não é salário, Daniel." "Então o que é?" "Fiz alguma coisa? Disse alguma coisa?" Ela respirou fundo. "Você não fez nada errado. É hora de eu seguir em frente." "Seguir em frente de quê?" A pergunta ficou no ar entre eles. Renata viu nos olhos dele que ele sabia a resposta, mas não conseguia ou não queria dizê-la em voz alta. "Quero que você saiba que estes 3 anos foram muito importantes para mim", disse ela. "Aprendi muito, cresci profissionalmente e tenho muito carinho por você e pela empresa. Renata, posso trabalhar as 2 semanas de aviso prévio para deixar tudo organizado para quem vier depois de mim?" Daniel assentiu devagar, ainda claramente em choque. Claro, 2 semanas. Nos dias seguintes, eles mantiveram a profissionalidade, mas havia uma melancolia no ar. Daniel tentou algumas vezes puxar conversa sobre a decisão dela, mas Renata, educadamente, desviava o assunto. Ela organizou tudo meticulosamente. Criou manuais detalhados de todas as suas funções. Organizou os arquivos de forma que qualquer pessoa pudesse encontrar o que precisasse. Deixou a agenda dele organizada para as próximas semanas. "Você não precisa fazer tudo isso", disse ele,
vendo-a trabalhar até mais tarde organizando documentos. Quero deixar tudo bem arrumado. É meu jeito de fazer as coisas. No último dia, Renata chegou mais cedo, organizou os últimos detalhes na mesa dela e arrumou suas coisas pessoais em uma caixa pequena. Quando Daniel chegou, ela já estava pronta para ir embora. Então é isso, disse ele, parado na porta do escritório. É isso. Renata, eu quero que você saiba que... Ela o interrompeu suavemente. Daniel, está tudo bem. Você não precisa falar nada agora. Eu só preciso ir em paz. Eles se olharam por um longo momento. Havia tanto sendo dito naquele silêncio. Tanto sentimento, tanto cuidado, tanta coisa que nunca havia encontrado palavras. Cuide-se, disse ela. Você também. Renata pegou a caixa com suas coisas e saiu. Não se virou para olhar para trás. Daniel ficou parado na porta, vendo-a sair, sentindo pela primeira vez na vida que estava deixando algo realmente importante escapar de suas mãos. Na primeira semana após a saída de Renata, Daniel tentou agir como se nada tivesse mudado. Contratou uma assistente temporária, reorganizou a agenda, manteve a rotina. Mas logo percebeu que algo estava fundamentalmente diferente. Não era apenas a questão prática de ter uma nova pessoa aprendendo suas manias e seu jeito de trabalhar. Era algo mais profundo, que ele inicialmente tentou ignorar. O escritório estava silencioso demais. Não apenas por causa do barulho, Renata sempre foi discreta, falava baixo. Era um silêncio diferente, vazio. Faltava a presença dela. Daniel percebeu que havia se acostumado com pequenos rituais que nem sabia que existiam. O café já pronto quando chegava de manhã, feito exatamente como gostava. O bom dia dela, sempre caloroso, mas respeitoso. A forma como ela já deixava separados os documentos que ele ia precisar antes mesmo que ele pedisse. Mas principalmente, sentiu falta das conversas. A nova assistente era competente, mas quando ele fazia algum comentário sobre o dia, sobre alguma reunião, sobre qualquer coisa, ela respondia com educação profissional e voltava ao trabalho. Renata respondia e criava uma conversa. Fazia perguntas, dava opiniões, mostrava interesse genuíno. Daniel começou a perceber que Renata não era apenas uma funcionária excepcional. Era alguém que tornava os dias dele menos solitários. Na segunda semana, o desconforto aumentou. Ele se pegou várias vezes, olhando para a mesa onde ela costumava sentar, esperando vê-la ali. Pegou o telefone algumas vezes para chamá-la antes de lembrar que ela não estava mais ali. Foi na terceira semana que a ficha caiu de um jeito inevitável. Daniel estava trabalhando até tarde, como sempre fazia, quando percebeu algo que o deixou inquieto. Nos últimos 3 anos, ele não havia trabalhado até tarde sozinho. Renata sempre ficava quando ele ficava. Sempre aparecia com um café ou um lanche, sempre encontrava uma desculpa para se certificar de que ele estava bem. Pela primeira vez, ele sentiu realmente o peso da solidão no escritório vazio. E nesse momento, entendeu. Não estava sentindo falta de uma funcionária. Estava sentindo falta dela, da forma como ela o fazia se sentir menos sozinho, mais humano, mais conectado com o mundo. Meu Deus! Murmurou Daniel, sozinho no escritório às 9 da noite. Pela primeira vez em anos, ele parou de fugir de um sentimento. Parou de racionalizar, de encontrar explicações práticas, de construir muros. Simplesmente sentiu. Sentia falta dela. Sentia falta do sorriso discreto quando ele contava algo engraçado que havia acontecido. Sentia falta da forma como ela prestava atenção quando ele falava, como se cada palavra importasse. Sentia falta da presença serena que fazia os dias parecerem menos pesados. Sentia falta de Renata, não da assistente, não da funcionária. De Renata, a mulher que ele havia aprendido a amar sem perceber nos pequenos momentos do dia a dia. E pela primeira vez, ao invés de se assustar com esse sentimento, Daniel se permitiu senti-lo completamente. Lembrou de todas as vezes que havia se afastado quando ela demonstrava carinho. Todas as vezes que havia mudado de assunto quando as conversas ficavam pessoais demais.
Todas as vezes que havia escolhido o medo ao invés da coragem. Lembrou da pergunta que ela havia feito. Você tem medo de quê? Agora sabia a resposta. Tinha medo de se entregar, de confiar, de ser vulnerável. Tinha medo de amar e ser abandonado novamente, como havia acontecido no casamento. Então, havia escolhido não amar. Mas amor não é uma escolha que se pode evitar para sempre. O amor acontece independente da nossa permissão. E Daniel havia se apaixonado por Renata há muito tempo, negando para si mesmo a cada dia. Agora, sentado sozinho no escritório, onde havia passado os 3 anos mais felizes da vida profissional, não apenas pelo sucesso da empresa, mas pela companhia dela, Daniel entendeu algo fundamental. O medo o havia feito desistir antes mesmo de tentar. E agora estava sozinho, não porque alguém o havia deixado, mas porque ele havia escolhido ficar sozinho. Pela primeira vez em anos, Daniel sentiu que podia fazer uma escolha diferente. Enquanto Daniel descobria seus sentimentos na solidão, Renata tentava reconstruir sua rotina em um novo ambiente. O novo trabalho era diferente em tudo, mais jovem, mais descontraído, com pessoas falantes e projetos criativos. Seus novos colegas eram simpáticos, o chefe era comunicativo, o ambiente era leve. Era exatamente o que ela achava que precisava. Mas nas primeiras semanas, Renata se pegou comparando tudo com os 3 anos anteriores. O café da nova empresa não era tão bom, as conversas eram mais superficiais. O trabalho, embora interessante, não tinha a mesma profundidade de propósito que sentia antes. E, principalmente, sentia falta da conexão que havia construído com Daniel. Não se arrependia da decisão de sair. Sabia que havia feito a coisa certa para preservar seu coração e sua sanidade emocional. Mas isso não significava que não sentia falta. Sentia falta das manhãs silenciosas, organizando a agenda dele, das conversas sobre pequenas coisas que, de alguma forma, eram importantes, da sensação de ser realmente útil, de conhecer alguém tão profundamente que conseguia antecipar suas necessidades. Como estava seu trabalho anterior? Perguntou Marina, sua nova colega, durante o almoço na 3ª semana. Era diferente, mais reservado. Trabalhava diretamente com o dono da empresa. E por que saiu? Renata pensou na resposta. Chegou a hora de tentar algo novo. Era uma resposta verdadeira, mas incompleta. A verdade completa era mais complicada de explicar, que às vezes saímos de lugares que amamos exatamente porque os amamos demais, e sabemos que ficar seria se machucar mais. No final da 4ª semana após a saída de Renata, Daniel fez algo que não fazia há anos. Admitiu para si mesmo que havia cometido um erro. Não o erro de se apaixonar. Esse havia sido inevitável, e agora percebia, tinha sido a melhor parte dos últimos anos. O erro havia sido ter medo. Medo de assumir, medo de tentar, medo de ser vulnerável. Sentado no escritório numa sexta-feira à noite, Daniel olhou para a mesa onde Renata costumava sentar e tomou uma decisão. Ia procurá-la. Não para pedi-la de volta para o trabalho, embora isso também fosse verdade, mas principalmente para dizer a ela o que deveria ter dito há muito tempo, que a amava, que sentia sua falta, que queria tentar construir algo real com ela. Pela primeira vez, o medo de perder era maior que o medo de tentar. Daniel não sabia onde Renata estava trabalhando agora, mas lembrava do novo emprego que ela havia mencionado vagamente durante as 2 semanas de aviso prévio. Conseguiu descobrir o endereço e decidiu que na segunda-feira iria até lá. Passou o fim de semana nervoso, ensaiando o que diria, tentando encontrar as palavras certas para expressar 3 anos de sentimentos guardados. Não queria fazer um discurso dramático ou romântico demais. Conhecia Renata o suficiente para saber que ela valorizava a sinceridade simples mais do que grandes gestos. Queria apenas ser honesto. Dizer que havia sentido sua falta, que havia entendido o que ela significava para ele e que estava disposto a tentar, realmente tentar, construir algo juntos. Na segunda-feira de manhã, Daniel chegou ao prédio da empresa de marketing às 11 horas.
Havia escolhido esse horário esperando que Renata estivesse livre entre reuniões ou projetos. Subiu até o andar indicado e se dirigiu à recepção. Bom dia. Gostaria de falar com Renata Oliveira, por favor. Claro. Posso saber quem está procurando? Daniel Montenegro. Pessoal. A recepcionista ligou para Renata e Daniel ouviu a surpresa na voz dela através do telefone. Pode subir, disse a recepcionista indicando o caminho. Daniel encontrou Renata esperando-o no final do corredor. Ela estava usando um vestido azul marinho que ele nunca tinha visto, o cabelo solto de um jeito diferente. Parecia bem profissional, adaptada ao novo ambiente. Mas havia surpresa e uma preocupação cuidadosa em seus olhos. Daniel, aconteceu alguma coisa? Não. Está tudo bem. Eu só precisava falar com você. Aqui? Ele olhou ao redor. O ambiente era aberto, com pessoas trabalhando por toda parte. Você pode sair para um café? Se estiver livre, claro. Renata hesitou por um momento. Depois pegou a bolsa. Claro, vamos. Caminharam em silêncio até uma cafeteria próxima. Daniel estava nervoso de um jeito que não se sentia há anos. Não apenas porque ia falar sobre sentimentos, mas porque não sabia como Renata reagiria. Quando se sentaram, ela esperou que ele falasse primeiro. Como está sendo aqui? Perguntou ele, ganhando tempo. Bem, é diferente, mas estou gostando. As pessoas são legais, os projetos são interessantes. Fico feliz. Daniel, o que você veio fazer aqui? Ela sempre foi direta quando precisava ser. Era uma das coisas que ele mais admirava nela. Vim te dizer que sinto sua falta. As palavras saíram mais simples do que ele havia ensaiado, mas tinham um peso honesto que o surpreendeu. Renata o olhou diretamente, claramente surpresa. Daniel, deixa eu terminar, por favor. Ela assentiu. Quando você saiu, eu pensei que ia ser uma transição normal. Contratar alguém novo, reorganizar a rotina, seguir em frente. Mas não foi isso que aconteceu. Daniel pausou, tentando organizar as palavras. Eu sinto sua falta. Não apenas como profissional, embora isso também seja verdade. Sinto falta de você. Das nossas conversas, da forma como você tornava os dias menos solitários, da forma como eu me sentia quando estava perto de você. Renata escutava em silêncio, os olhos brilhando com uma emoção que Daniel não conseguia decifrar. Sei que você saiu por um motivo, e acho que sei qual é esse motivo, mesmo que a gente nunca tenha conversado sobre isso abertamente. Qual é o motivo? Perguntou ela baixinho. Porque você percebeu que havia algo entre nós, e percebeu também que eu estava com medo demais para assumir isso. Renata respirou fundo. E agora você não está mais com medo? Estou. Estou com muito medo. Mas estou com mais medo ainda de passar o resto da vida me perguntando e se. O silêncio entre eles estava carregado de 3 anos de sentimentos não ditos. Renata, eu te amo. Acho que te amo há muito tempo, mas estava protegido demais para admitir isso, até para mim mesmo. E sei que talvez seja tarde demais. Sei que você pode ter seguido em frente, mas precisava te dizer. Daniel respirou fundo, como se tivesse acabado de tirar um peso do peito. As lágrimas nos olhos dela finalmente caíram. Não seguiu em frente, ela disse, com a voz embargada. Não? Ela demorou alguns segundos antes de responder, reunindo coragem. Como eu poderia? Passei 3 anos apaixonada por você, Daniel. 3 anos tentando respeitar seus limites, tentando não pressionar, tentando ser contente só com o que você conseguia dar. Ela fez uma pausa breve, sentindo a emoção apertar. Mas chegou uma hora em que doía demais ficar. Daniel estendeu a mão sobre a mesa e ela entrelaçou os dedos nos dele. Me desculpa por ter demorado tanto para entender. Me desculpa por ter deixado o medo falar mais alto. Você não precisa se desculpar por ter medo. Precisa apenas decidir se ainda quer ter medo ou se quer tentar. Quero tentar. Quero muito tentar. E o que isso significa? Perguntou Renata, ainda segurando a mão dele. Significa que eu quero que você volte, não apenas para o trabalho.
embora eu adore trabalhar com você. Quero que você volte para a minha vida, de verdade desta vez. Daniel, se eu voltar para a empresa, não precisa ser assim. Podemos separar as coisas. Ou você pode continuar aqui e a gente pode tentar nos conhecer fora do trabalho. O que você quiser. Renata sorriu pela primeira vez desde que ele havia chegado. Você pensou em tudo. Passei 4 semanas pensando. Principalmente, pensando em como eu deixei o medo decidir por mim quando eu deveria ter lutado por você. Você não me deixou ir. Eu escolhi ir. E foi a decisão certa na hora. E agora? Renata olhou ao redor da cafeteria, depois olhou de volta para ele. Agora é diferente. Agora você está aqui dizendo as coisas que eu precisava ouvir, assumindo o que sente. E você? Como se sente? Assustada, esperançosa, feliz, tudo ao mesmo tempo. Daniel apertou a mão dela. Posso levar você para jantar hoje à noite? Não como chefe e funcionária, mas como 2 pessoas que querem se conhecer melhor? Sim, ela respondeu sem hesitar. Pode. Naquela noite, Daniel buscou Renata no apartamento dela às 8 horas. Estava nervoso como um adolescente no primeiro encontro, mas era um nervoso bom. A ansiedade de quem está prestes a começar algo que pode ser maravilhoso. Escolheu um restaurante simples, aconchegante, onde poderiam conversar sem pressa. Quando ela abriu a porta usando um vestido leve e o cabelo solto, Daniel sentiu o coração acelerar de um jeito que não sentia há anos. Você está linda, disse ele. Obrigada, você também está bem. No restaurante, conversaram sobre tudo que nunca puderam conversar no escritório. Sobre sonhos, medos, planos para o futuro. Sobre a infância dela no interior. Sobre o divórcio difícil dele. Sobre as razões que os levaram a construir as vidas que construíram. Você realmente quer que eu volte para a empresa? Perguntou Renata durante a sobremesa. Quero, mas só se você quiser. Não quero que você sinta que precisa voltar por causa disso. Disso? De nós, do que estamos tentando construir. Renata sorriu. E se der errado? Perguntou Renata com a voz baixa. Então a gente vai ter tentado, respondeu Daniel. E isso já é melhor do que passar a vida inteira se perguntando. Na porta do apartamento dela, Daniel a acompanhou até a entrada do prédio. Obrigada pela noite. Foi tudo o que eu esperava que fosse. Para mim também. Eles se olharam por um longo momento, toda a atenção dos últimos 3 anos finalmente encontrando espaço para se transformar em algo novo. Daniel se aproximou devagar e beijou a testa dela. Um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas. Te ligo amanhã? Te ligo amanhã. 1 ano depois, Renata estava organizando os últimos detalhes para a inauguração do novo escritório da empresa quando Daniel entrou carregando 2 xícaras de café. Café para a pessoa que transformou tudo isso em algo mais humano, disse ele, oferecendo a xícara. Às vezes eu ainda estranho tudo isso, respondeu ela, aceitando o café. Havia sido decisão dela voltar, mas com uma mudança. Ao invés de assistente, tornou-se sócia. Trouxe para a empresa a experiência em marketing que havia aprendido nos meses na outra empresa, e juntos criaram algo ainda maior do que Daniel havia construído sozinho. Nervosa para hoje? Perguntou ele sentando na beirada da mesa dela. A mesma mesa onde ela havia trabalhado como assistente, agora reorganizada como espaço de sócia. Um pouco. Você? Um pouco também, mas é um nervoso bom. Como o nosso primeiro encontro. Exatamente como o nosso primeiro encontro. Daniel olhou pela janela do escritório, vendo os convidados chegando para a inauguração. Renata? Sim? Obrigado. Por quê? Por ter ido embora naquela época, por ter me forçado a sentir sua falta, por ter voltado quando eu finalmente entendi o que significava. Renata se aproximou dele e beijou seu rosto. Obrigado você por ter tido coragem de vir atrás. Não tive escolha. Você sempre foi a parte mais importante da minha vida. Só demorei um tempo para perceber. Do lado de fora, os primeiros convidados começaram a chegar para a inauguração. Clientes antigos, novos parceiros, amigos e família.
Uma celebração não apenas do crescimento profissional, mas do crescimento pessoal de duas pessoas que aprenderam que, às vezes, o amor precisa primeiro ser sentido na ausência para finalmente ser vivido em plenitude. Pronta? Perguntou Daniel, oferecendo o braço. Pronta, respondeu Renata, entrelaçando o braço no dele. Saíram juntos para receber os convidados, sabendo que haviam construído algo sólido, não apenas uma empresa, mas uma parceria de vida baseada na coragem de amar e na sabedoria de quem aprendeu que alguns sentimentos são fortes o suficiente para sobreviver até mesmo à distância. Às vezes, é a ausência que ensina o coração a escolher ficar. E quando o amor é verdadeiro, a distância não separa, apenas revela o que já era essencial.